Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nesta noite, chuvosa, meio friozinho. Poderíamos estar em casa, mas a gente vem para cá para receber um pouco da energia que esta casa nos traz. O capítulo de hoje é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele tem por título Não Vim Destruir a Lei. A primeira parte deste capítulo, Kardec separou em 3 partes. A primeira parte ele nos traz 3 grandes revelações com uma visão para religião, uma visão religiosa. Na segunda parte, ele nos traz a ligação, a união entre a ciência e a religião. E na terceira parte, ele traz as instruções dos espíritos, inclusive com uma mensagem de um espírita israelita. Como não dá tempo de ler, eu gostaria de sugerir a vocês, chegando em casa, dê uma olhadinha, é uma mensagem inclusive bem interessante. Kardec define como as 3 grandes revelações da humanidade a vinda de Moisés, depois Jesus, e a terceira revelação, o Espiritismo. A humanidade, ela sempre teve a sua base em 2 leis. Uma é a lei social. Desde os primórdios, essas leis sociais visavam regular a convivência das pessoas numa sociedade. Normas e regras de conduta, como se portar perante o outro, perante uma família, perante amigos, perante terceiros. E são leis, essas leis, cada uma associada à sua região, ao seu país, essas leis são mutáveis, elas são adaptadas dependendo a época, dependendo a situação. E a outra lei é a lei natural, é a lei que rege o universo, é a lei que diz: dia é dia, noite é noite. Todo ser, ele nasce, cresce e morre, e isso não pode ser mudado. Essas 2 leis regem a humanidade desde a sua existência. E é em cima disso, nesta base, que vem Moisés como a primeira revelação e nos traz as 2 leis. A primeira é a lei natural, a lei divina. Ele nos traz a lei de Deus, escrito ali como os 10 mandamentos. Essas leis que Deus deixou aqui, elas são imutáveis. Não importa a época, não importa a região, não importa a situação. São leis naturais imutáveis. E aí, Moisés usou também as leis sociais. Porque se nós olharmos a missão de Moisés em tirar o povo do Egito, aquele povo que viveu sob jugo dos egípcios durante séculos, e esse povo, mesmo sendo judeus, eles se dividiram em grupos, em tribos, cada uma com seu modo de viver ali dentro do próprio Egito.
eles de repente saíram e foram em busca da terra prometida. Então veja a responsabilidade de Moisés em conduzir esse pessoal todo. Cada um com seu costume, cada um com a sua mania, cada um com seu jeito, ele foi obrigado a criar leis sociais. Leis que disciplinassem a conduta daquelas pessoas. Só que ele precisava se amparar. A autoridade dele precisava estar amparada numa lei maior, que era a lei de Deus. E aí ele cria, então, ele apresenta um Deus único. Porque até então, na primeira vez que ele desce, já tinham construído um bezerro de ouro ali, né? E ele volta e diz: este é o nosso Deus, Deus único. Só que ele apresenta um Deus, uma característica raivosa, aquele Deus que condena, aquele Deus que castiga. Mas por que ele fez isso? Exatamente pela ignorância daquele povo. Porque era um povo rude, era um povo sofrido, e que se não tivesse a autoridade de Moisés, o apoio, a sustentação de uma autoridade divina, ele não conseguiria levar adiante a sua missão de conduzir todo aquele povo ao sucesso, a uma cidade, a um local que seria a terra prometida. Muito bem. Depois de Moisés vieram os profetas. E os profetas já vieram numa condição um pouquinho melhor, porque eles já tinham um certo grau de evolução, um grau de adiantamento. E esses profetas também vieram cumprindo a lei de Moisés, já de uma outra maneira. Eles vieram dando cumprimento à lei mosaica. E além disso, eles começaram a preparar a vinda de Jesus. Aí veio Jesus. E quando veio Jesus, ele nos traz a seguinte mensagem: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Isso daqui está, essa fala de Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Mas por que Jesus disse isso? Primeiro, a lei natural, a lei divina, ele não tinha poder para mudar. Ele não tinha poder para modificar essa lei. Então ele vem e deixa muito claro: eu não vim destruir essa lei, eu vim dar cumprimento a isso. E eu vou cumprir a lei divina. Só que, não obstante a isso, ele começa a modificar a lei social. E como é que ele modifica a lei social? Através de 2 outros mandamentos. Eu costumo dizer 2, mas o pessoal costuma dizer que é só mais um. Ele resumiu tudo aquilo e diz: amarás a Deus acima de todas as coisas.
Pronto. E o segundo, amarás o próximo como a si mesmo. Isto é, faça aos outros aquilo que você quer que o outro faça a você. Só que isso, num primeiro momento, chocou os judeus. Por quê? Porque o judeu entendia que o próximo, o outro, era aquele que cultuava a mesma religião. Então, o samaritano não era o seu próximo, né? O saduceu não era o seu próximo. Apesar de viverem ali, eles não praticavam, né, aquela lei. Então, para eles, o próximo era somente aquele que estava dentro da mesma religião. E Jesus vem e desconstrói tudo isso e diz: olha para o teu inimigo. O teu inimigo é teu próximo. De repente, o que ele fez para você, ele pode ter feito não, né, de propósito, ele pode ter feito às vezes num momento de raiva. Então olha para ele. Olha para aquele que passa dificuldade, para aquele que está passando por algum problema. Este é o seu próximo. Então Jesus pegou tudo aquilo, toda aquela lei mosaica, e disse: a lei divina está aqui. Mas a lei social, ele dá uma outra característica. Ele muda o entendimento de convivência entre as pessoas, entre os irmãos, considerando que Deus é o Pai único. Só que Jesus, antes de ir embora, ele disse: não consegui dizer tudo a vocês, mas eu deixo o Consolador. Quando a humanidade estiver preparada, quando a humanidade estiver evoluída, moral e intelectualmente, este Consolador estará entre vocês. E este Consolador é o Espiritismo. E o Espiritismo, assim como Jesus disse: eu não vou destruir a lei mosaica, o Espiritismo também diz: eu não vou destruir a lei cristã, mas eu vou trazer esclarecimento, eu vou trazer luz a tantas coisas que ainda estão obscuras, mas coisas que só podem ser reveladas a partir do amadurecimento, da evolução da humanidade. E aí vem o Espiritismo e dá essa luz, começa a esclarecer. Eu ainda sou da opinião que mais coisas devem vir aí para esclarecer mais ainda, mas vamos ficar com o que a gente tem, né? E aí o Espiritismo começa a clarear uma série de coisas. Começa, se vocês repararem, as parábolas de Jesus, elas às vezes são complicadas. E aí vem os espíritos da verdade, e começam a trazer esclarecimento, trazer explicações sobre essas parábolas. Na primeira revelação nós tivemos Moisés, na segunda Jesus. A terceira revelação, nós não tivemos um personagem, porque foi um trabalho coletivo. Não é foi, ainda é um trabalho coletivo. É um trabalho de centenas e centenas de espíritos em várias partes do mundo, trazendo respostas a tudo isso,
trabalho de centenas e centenas de médicos, né, dando suporte a essas informações, trazendo informações, trazendo esclarecimentos. Então o Espiritismo, ele não é de uma pessoa, assim como foi a revelação de Moisés e Jesus, mas ele é um trabalho coletivo, ele é um trabalho amplo. E aí o Espiritismo traz uma outra luz para nós, que é a junção da ciência, filosofia e religião. A religião e a ciência que durante séculos e séculos viveram, cada uma virada de costas para outra. Uma não entendendo a outra. E aí vem o Espiritismo e diz: a lei moral é uma lei de Deus. Ela está contida nas religiões. A lei material é a lei da ciência. As duas são obras de Deus. Se as duas são obras de Deus, por que não se olharem? Por que esse antagonismo? E aí o Espiritismo vem e começa, como uma ciência, a mostrar que uma complementa a outra. Uma necessita da outra. E mesmo assim, ainda hoje, com uma sociedade bem evoluída, uma sociedade cientificamente evoluída, uma sociedade religiosamente evoluída, ainda vemos esses antagonismos. Interesses individuais ainda, e infelizmente, se sobrepõem a interesses coletivos. Eu trouxe até duas anotações. Eu estava lendo há um tempo atrás a revista Ciência e Saúde Coletiva. Em 2008, ela traz um artigo científico em que trata da influência da religiosidade na saúde. Veja que, apesar dos antagonismos, já existe uma ligação. Já existe uma aproximação entre a religião e a ciência. E aí eu não estou falando do espiritismo, do catolicismo, não. Estou falando de religiosidade. E aí em 2021, no Congresso de Cardiologia, eu já cheguei a mencionar isso aqui uma vez, eles, nesse congresso, fizeram trabalhos em que mostram a espiritualidade, a importância da espiritualidade na recuperação de pessoas doentes, pessoas com problemas cardíacos. Eles chegaram a fazer testes, chegaram a fazer experiências de pessoas que manifestavam religiosidade, que estavam em hospitais, né, e manifestavam religiosidade. A melhora que essas pessoas tinham. E aí nós vamos chegar a uma coisa em que a ciência olha para a religião e vê a fé. A fé olha para a ciência e vê a razão. E aí nós chegamos à conclusão:
do único caminho que existe. É a fé raciocinada. Este é o caminho. A fé raciocinada. Não importa a doutrina que sigamos, mas que sigamos alguma doutrina. Porque o nosso corpo é uma matéria que a ciência estuda, mas o nosso espírito é o nosso lado religioso que toma conta. Já chegou o nosso horário, obrigado por terem me ouvido. E vamos emitindo uma vibração para a nossa irmã Jane, que nos trará a mensagem do mentor da mente. Seja bem-vindo, irmão. Companheiros de jornada, que Jesus envolva a cada um nesta noite, nesta casa, com muito amor. Este primeiro capítulo, não vim destruir a lei, mas dar-lhe um cumprimento. Notem a grandeza do nosso Mestre Jesus, Filho de Deus, Espírito de luz, que veio com uma missão das altas esferas, dar este testemunho de humildade a toda a humanidade. Com sua missão grandiosa, ele diz: não vim destruir a lei, vim dar-lhe seguimento, respeitando a todas as tradições, respeitando as pessoas, seus hábitos, suas histórias. Assim deve ser a jornada de cada um. Humildade em seus corações para aceitar as diferenças, amparar o próximo, cobrir de atenção e cuidados àquele que necessita. E assim nos traz o Consolador prometido, que nos traz as verdades do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde aprendemos que fora da caridade não há salvação. Amar a seu próximo como a si mesmo, estender a mão o quanto puder, ter paciência, ter benevolência, ter indulgência em seu coração. As grandes verdades e a verdadeira chave para o seu progresso moral e o seu progresso espiritual. A cada um se espelhe no Evangelho, nas palavras do Mestre, no que ensina a doutrina espírita, seus ensinamentos, seus livros, tudo que temos, tudo que tem até agora, para que possam ter uma boa educação, um bom conhecimento
para que possam caminhar com humildade, como caminhou e caminha nosso Mestre Jesus. Vejam que a abertura do Evangelho traz as revelações que Deus permitiu ao homem ter o seu progresso. E o progresso ainda continua, embora seja ainda visto muitas mudanças, mas o progresso continua, porque o progresso é a lei de Deus. Mas existe também o progresso do Espírito e o progresso de cada um fazendo a sua parte dentro de si, dentro de seu lar, dentro de sua comunidade. Este é um momento muito especial das vidas de cada um. Precisamos dos irmãos, assim como os irmãos precisam da fé, da confiança, da caridade. Fé incondicional ao amparo divino. Queridos irmãos, muito bem colocado este primeiro capítulo por nosso irmão, muito bem entendido, pois dá início a todos nós a ter um pouco de conhecimento, a conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita. Também as luzes que se fazem neste ambiente, nesta noite, com a fé e a alegria de mais o início de um Evangelho que traz a revelação a cada um e a revelação das verdades. Assim que nesta noite essas palavras entrem em seus corações e que a luz se faça presente em cada um e que levem consigo a luz de nosso amado Jesus. Agradeço o convite e estaremos sempre nesta casa, auxiliando e agradecidos pela oportunidade. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Aproveitando este momento de elevação espiritual, vamos nós doar um pouco do nosso amor, do nosso carinho, a todos aqueles irmãozinhos necessitados, doentes, desiludidos, abandonados, aqueles irmãos desempregados. Vamos vibrar um pouco para aqueles irmãos que estão passando por momentos difíceis, com pandemia, com enchentes, com guerras, rogando ao plano espiritual maior que possa envolvê-los em muita luz, muita paz. Pedimos também que o plano espiritual, que esses irmãos de luz envolvam todos os dirigentes do nosso planeta,
que eles deixem de olhar para si, para os seus interesses, e passem a olhar para os interesses do povo, da coletividade. Pedimos a fluidificação da água, que nela seja colocado tudo aquilo que necessitarmos para o nosso reequilíbrio físico e espiritual. E agradecido a esses irmãos de luz que aqui estiveram nos amparando, nos intuindo, nos guiando. E agradecidos que somos a Jesus por permitir que mais uma vez aqui estivéssemos reunidos em vosso nome. É exatamente em vosso nome, Jesus, que nos despedimos nos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos todos em paz.